Então vamos falar como seria um cardápio semanal básico. Então aqui é como eu monto a minha alimentação. Depois eu vou dizer os pontos onde pode variar, onde fica igual. Então aqui vai dar para entender de forma bem simples como é que funciona, você vai ver. Então vamos lá. Eu sempre falo, né, que o segredo é o café da manhã. Então o café da manhã é algo que dificilmente eu mudo. A essa altura eu já acostumei mesmo. Então, por exemplo, vamos supor, eu gosto de comer um pãozinho de vez em quando no café da manhã, só que não é o ideal. No meu caso, eu nem sinto mais falta, então eu manteria assim. Mas se uma pessoa está acostumada, uma pessoa chique, gosta de tomar café da manhã, no fim de semana gosta de ir pro hotel, tomar café da manhã, é uma coisa que ela pode incluir na rotina dela. Mas para mim já não faz falta, então assim, é algo que eu nem considero. Mas é aquilo, não seria o fim do mundo, não estragaria os seus planos. Café da manhã, o que eu faço? Você tem a opção do jejum. Durante um período, às vezes eu faço jejum, só começo a comer a partir do almoço. Às vezes o almoço é meio-dia, 2 da tarde, 11h30, isso varia. Eu não fico muito preocupado em atingir a meta tantas horas do jejum. Seria mais para não precisar comer de manhã, sair logo de casa e questão de praticidade. De vez em quando pode ser uma estratégia para eu tentar acelerar a queima de gordura. Mas como eu falei, às vezes funciona só naquele início, depois do corpo eu já não vejo tanta vantagem na queima de gordura fazendo jejum, mas também às vezes é algo prático, assim, você nem sente falta de comer, isso depende também. Aí em outras fases seria uma proteína, ou seja, carboidrato nem pensar. Proteína normalmente eu opto por comer ovo cozido, às vezes quando eu quero energia mais rápido, eu frito o ovo com manteiga, porque a manteiga dá uma energia mais rápida. E com sal também, às vezes precisa, porque normalmente quando você corta o carboidrato, você perde muito líquido, dá uma desidratada. E o sal ajuda a reter e você se sente melhor, né? Porque assim, aquilo que eu falei, uma pessoa que teria um baque negativo em não comer, comer um pedaço de queijo Minas, um presunto, não teria problema. Seria assim, na fase de adaptação seria uma vantagem, para ela não achar que está proibida de comer. Assim, café da manhã, o mais importante é não comer carboidrato, porque quem come depois desequilibra tudo, né? Aí baixa a glicemia, o seu corpo fica pedindo mais, cada 2 horas dá aquela sensação de fome. Então isso aqui é fundamental para adaptação. Não tanto pelas quantidades, assim, que no final podem fazer diferença. É para desacostumar seu corpo a comer carboidrato quando não precisa. E aquilo que eu falei também, às vezes como carboidrato, dependendo, assim, a energia baixa rápido, sua concentração, sua produção diminui muito, pode dar uma sonolência. Acontecia isso no colégio. Se eu soubesse disso na época do colégio, talvez... Não, matemática não tem jeito. Então, isso é o que eu considero ideal. Eu botei aqui outras opções com asterisco, porque assim, são opções que eu não incluo, mas pensa só. Vamos dar um exemplo, como se fosse minha mãe, mais de 60 anos, não tem o objetivo de ficar saradona, não tem essa motivação, gosta de comer, mas precisa cuidar da saúde. Se eu trocasse o pão, um biscoito, por um iogurte, uma vitamina, uma fruta, ela já teria benefício. No caso dela, o objetivo seria só ficar um pouco melhor para poder aproveitar a vida, assim. Eu acho que ela teria mais benefícios e ficaria melhor se fizesse do outro jeito. Mas, como a pessoa não tem esse foco todo e nem precisa, mas precisa melhorar, assim, melhorar os níveis, né, de colesterol, triglicerídeo, tudo que melhora a saúde dela. Então, assim, se o objetivo fosse só saúde, se incluísse um iogurte, uma fruta, algo assim, em vez do pão ou outras coisas piores, já teria o benefício. E no caso, acho que assim, para esse público, tudo bem, assim, já seria uma mudança pela qualidade, entendeu? Mas quem quer mais, quem quer ficar melhor, aí eu ainda prefiro do outro jeito, entendeu? É só para entender que varia de pessoa para pessoa do objetivo, mas do outro jeito seria muito mais simples. Então, assim, almoço,
Proteína, indiscutivelmente, tem que ter uma proteína boa, né, completa, que seriam as carnes, no meu caso eu como carne, e vegetais. Assim, vegetal ajuda a saciar. Assim, parece que o vegetal não tem caloria, não ajuda, mas quando eu não como, fica um vazio muito maior, assim, a fome fica maior. Então, também contribui nesse sentido, mas... E tem que ter um acompanhamento também, porque às vezes só a carne fica seca, sem graça. Depois eu vou fazer uma lista dos que eu prefiro, assim, os que eu sinto que dão mais saciedade, assim, couve-flor, berinjela, quiabo, assim, são os que mais acompanham bem e deixam mais saciado, assim, parece que você está fazendo uma refeição grande mesmo, pesada, mas é tranquilo, assim. Então no almoço eu ficaria nisso, só proteína e vegetal. O lanche, na verdade o lanche é assim, se eu não estiver em casa, eu nem sinto vontade. Se eu estiver na rua, trabalhando, fazendo outra coisa, o lanche eu nem considero. Eu sei que quando chegar em casa eu vou jantar. Mas se fica em casa, é uma hora mais difícil de controlar. E às vezes depois do almoço, para retomar, aí mais tarde tem uma queda de energia e tudo. Aí alguma coisa às vezes ajuda. Mas o meu critério só pode ser uma proteína ou uma fonte de gordura, assim, ou uma proteína que tenha gordura, sem carboidrato também. A não ser naqueles casos que eu falei no outro vídeo, estrategicamente, tentar antecipar o jantar com carboidrato e depois tirar o carboidrato mais tarde, alguma forma assim, numa situação que você esteja precisando muito, entendeu? Mas isso eu tô falando já para uma pessoa, assim, controlada. Tem aquelas dicas para aquelas exceções para a pessoa que está se adaptando, né? De repente ali vai precisar, poderia ser um iogurte, uma vitamina, mas eu estou falando exatamente como eu faço e como, assim, é o básico mesmo, assim. Então, assim, aí no lanche, normalmente eu poderia comer assim, liberado para mim. Um pedaço de coco, que é mais fonte de gordura, tem fibra, abacate, que tem também gordura, e muita água, assim, pouco carboidrato. O queijo normalmente não é meu favorito, mas também não teria problema. Nesse momento seria só para comer uma coisinha mesmo. Amendoim, já usei isso, sim. De vez em quando funciona também, tem que controlar as porções, para não exagerar. Mas é aquele negócio, não é para matar uma fome. Você tem que estar alimentado no almoço e depois para o jantar. Porque eu já vi isso também acontecendo. A pessoa, por exemplo, chega aqui no almoço, aí come 2 ovos e uma saladinha. Aí no jantar, não, vou ficar só com um pedaço, uma fatia de pão ou mais alguma coisa leve. Aí o que acontece? Aquilo não vai alimentando a pessoa. Com o tempo, primeiro que seu rendimento pode cair em treino, no dia a dia e tudo. E segundo que, assim, com o tempo você não vai saciando a fome e você fica mais vulnerável para possíveis erros, assim, aquilo que eu falei. Pô, se o seu almoço foi leve, o seu jantar foi leve, você não ingeriu os nutrientes, pô, de repente vão te oferecer um saquinho de batata, vai ser difícil recusar. Mesmo que você recuse, vai ter aquele sofrimento de querer e não comer. Então, assim, por isso que, assim, não é só cortar as coisas, tem que alimentar o corpo mesmo, para não ficar sujeito a isso. Depois eu vou falar também, assim, não adianta você querer compensar que vai comer, assim, vou comer um pedaço de torta, então vou deixar de almoçar, vou deixar de jantar. Não, você deixou de se alimentar, provavelmente você vai comer a torta inteira e ainda vai ficar com vazio no estômago. Então, assim, não é eficiente isso. Esse tipo de compensação não existe. Você tem que se alimentar de qualquer jeito, mesmo que depois vá comer uma besteira, assim, deixar de se alimentar é um grande erro, depois causa vários efeitos negativos. Então, no lanche seria mais essas opções, tipo um belisquinho, assim, nada de... não é uma refeição ainda, assim. Ou tem gente também que opta só por tomar um café. Quando eu tomava café, eu bebia um café. Às vezes você bota um pouquinho, né? Tá na moda, creme de leite, só para dar uma encorpada, dar uma segurada boa. Quando eu tomava o café, na verdade eu não precisava comer nada disso, porque ele já dava um gás legal. Mas agora eu não tomo café, então às vezes tem uma queda de energia e às vezes alguma coisa assim, ou salgada, ajuda. E aquelas exceções também, vitamina e iogurte, seria no caso da pessoa estar se adaptando, ou no caso da moça,
assim, no caso igual da minha mãe, que comer uma coisa boa ali para evitar comer uma coisa pior. O objetivo é só ficar bem, não precisa ficar com percentual de gordura baixíssimo para melhorar a saúde. Então, assim, seria mais para melhorar a saúde e bem-estar, para poder aproveitar a vida com mais qualidade.